os vizinhos de escritório, né? Paro, abro o escritório dele, bato na porta para falar: oi, como vai? Vamos tomar um café agora. Então, assim, essa é uma relação que eu tenho mantido, né? E aos poucos, né? Bom, o meu trabalho começou para pensar um pouco dessas identidades africanas remanescentes do Rio de Janeiro, mas com um enfoque na Baixada Fluminense. Então, meu primeiro livro, chamado As Chaves da Liberdade, ele vem exatamente tentar pensar um pouco dessas identidades africanas, desses ofícios que os africanos se dedicavam ao longo do século XIX, do século XVIII, na Baixada Fluminense, e quais eram as relações que haviam entre a África e esse território, a demarcação desse território. Eu encontrei aqui uma grande quantidade de negros bantus, né, oriundos de Congo e de Angola, e Angola basicamente muito mais de Benguela do que de Luanda, o que já dá uma outra característica para esse banco. E aí encontrei também, já em outros livros que eu tive a oportunidade de publicar, uma relação muito intensa entre Magé e o que hoje é Duque de Caxias, com a região de Benguela com relação ao comércio da farinha de mandioca. Então, assim, havia guerras na África em que eles precisavam de alimentos não perecíveis para que pudesse, ao ir para o interior do território, ter alimento para carregar e alimento depois que eles pudessem ter acesso no retorno. E aí eu encontro uma produção de farinha de mandioca muito grande nesse território do entorno da Baía de Guanabara, e comerciantes dessa região comprando a farinha de mandioca desses pequenos produtores da Baixada Fluminense e levando esse material tanto para Angola e também para uma outra região, que é a Baía de Biafra, que é uma região pouquíssimo estudada por nós, pelos estudiosos brasileiros. Né? Muita farinha de mandioca indo para o porto, sendo desembarcada no porto do Calabar e no Boni, né? Que hoje é uma região que atualmente fica no nordeste de Camarões, entre o nordeste de Camarões e o sul da Nigéria, né? de um outro grupo étnico que são os Ibos, que são muito famosos em Cuba e que foram minorias étnicas aqui no Rio de Janeiro e na Bahia. Na Bahia a gente encontra ainda uma quantidade maior, mas no Rio de Janeiro, entre o período de 1800 até 1825, você tem aí um grupo grande na cidade do Rio de Janeiro e alguns pelo entorno da Baía de Guanabara, mas é um período curto, porque foi exatamente o período da proibição do tráfico de escravos de 1807 pelo Império Britânico, e aí os comerciantes da região de Baía de Biafra buscaram diversificar os seus parceiros comerciais, e aí encontraram nesses comerciantes do Rio de Janeiro e em alguns comerciantes baianos exatamente essa alternativa para os antigos comerciantes ingleses, que agora não poderiam mais fazer o tráfico de escravos, né? Então é uma diversidade. Bom, esse trabalho que eu vou apresentar hoje, na verdade, é resultado o meu sexto livro, que está saindo agora, na verdade está em fase de revisão na editora. A gente está esperando chegar a revisão para mandar para impressão, que é, na verdade, um inventário de patrimônio e cultura afro-brasileira na Baixada Fluminense, mais especificamente em Duque de Caxias, Magé e uma pequena parte de Nova Iguaçu. Inicialmente, o nosso interesse era poder inventariar 100 patrimônios da Baixada Fluminense. Só que era um projeto de recursos limitados e de um período que o financiador, que foi o INEPAC, o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, nos deu também um prazo muito curto para desenvolver esse projeto. Então, a gente teve que reduzir a quantidade de inventário, mas nós conseguimos fazer 30 patrimônios, tá? Duque de Caxias, Magé e uma partezinha só de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, na verdade, só entrou um material. E basicamente o que é esse inventário? Pode passar o próximo slide, por favor.
basicamente é pensar um pouco essa diáspora africana, pensando a diáspora africana não só como um movimento demográfico, mas também como um movimento de dispersão cultural, né? Ou seja, esse ser humano que saía da África e vinha para o Brasil, para o Porto do Rio de Janeiro, para o território da Baixada Fluminense, como escravizado, essa pessoa não trazia consigo apenas a sua mão de obra, como a professora Helena Teodoro falou antes, trazia também as suas tradições, as suas visões de mundo, os seus costumes, os seus hábitos. E à medida que vai se dando o processo de formação da sociedade brasileira, do que a gente chama de uma cultura nacional brasileira, a gente começa a ver muitas dessas contribuições africanas sendo ressignificadas e muitas dessas contribuições africanas sendo preservadas em outras atividades culturais, em outras expressões culturais e tradicionais que a gente encontra, por exemplo, no município do Duque de Caxias. Né? Então, a ideia do projeto inicial chama As Sombras da Diáspora Africana, porque exatamente pensar um pouco, dentro do município do Duque de Caxias, essas tradições culturais que estavam sob uma determinada capa, né? Sob uma determinada cobertura, né? E aí muitas das vezes a gente passa por tradições culturais, algumas até muito famosas na cidade, mas que a gente não se dá conta que aquilo tem uma origem africana que precisa ser preservada e principalmente precisa ser valorizada. Né? E isso é fundamental, porque isso nos permite, nos empodera de elementos identitários para a cidade. Isso nos empodera de uma relação mais amorosa com a cidade. Isso nos empodera com uma relação mais de melhor autoestima com a cidade, com esse território e com essa população. Pode avançar, por favor? Pode no próximo. Então a gente... Não, desculpa, volta um. Bom, eu gostaria de chamar a atenção primeiro para essa máscara africana, né, que foi encontrada por uma moradora às margens do Rio Iguaçu, no território do Museu Vivo de São Bento. Então a gente estava lá no Museu Vivo de São Bento, trabalhando, a equipe, eu não estava nesse dia, e de repente nos chega uma moradora dizendo que tinha encontrado uma coisa, um objeto, né, diferente e que gostaria de doar para o acervo do museu. E quando a gente encontra, na verdade era uma máscara que remetia exatamente a esse período do século XIX, da escravidão naquele território. Só para lembrar, o território do Rio Iguaçu também era um território de disseminação de quilombolas. Não quilombos tão grandes e tão vistosos como o quilombo dos Palmares, que a professora apresentou para a gente antes, mas o quilombo que ficou conhecido como a Hidra de Iguaçu. Por quê? Porque eram quilombos que existiam, mas à medida quando aparecia uma repressão institucionalizada, esses quilombolas conseguiam resistir. Mas não resistiam exatamente com o enfrentamento, com a guerra. Eles resistiam de uma outra forma, que era através da informação. À medida que eles receberam informação que havia alguma milícia ou alguma expedição liderada por algum capitão do mato para atacar os quilombolas, aqueles quilombolas, eles se retiravam da localidade, se escondiam nos mangues, se escondiam na floresta um pouco mais perto do pé da Serra de Xerém, por exemplo, e depois que a expedição ia embora, eles retornavam para o local. E do que eles viviam? Viviam também da produção agrícola, mas também viviam do corte de lenha de mangue. E eles vendiam esse corte de lenha para taberneiros e comerciantes daqui da região que atravessavam essa lenha para a capital do Rio de Janeiro. E era exatamente em troca desse comércio, desse lucro que os taberneiros tinham, que eles ofereciam as informações sobre as expedições para os quilombolas. Então é legal a gente perceber que o africano ele resistiu na luta, na fuga, mas também de forma inteligente do ponto de vista da capacidade de se articular entre eles, entre grupos de africanos distintos e principalmente
com outros elementos da sociedade brasileira que não necessariamente comungavam das mesmas identidades que eles tinham naquele momento, né? Pode avançar mais um pouco, por favor? Por favor? Sim. Bom, então, a gente começou a procurar, né, o que remetiam à cultura, quais eram as tradições culturais que se remetiam às culturas afro-brasileiras aqui na Baixada Fluminense. Então, a primeira coisa que a gente encontrou, que me chamou a atenção, foram os blocos carnavalescos. E a gente encontrou, a gente delimitou 6 blocos carnavalescos, né, para pensar em Duque de Caxias. É muito interessante, porque esses blocos carnavalescos que a gente citou são os blocos que ainda existem, que ainda estão em funcionamento. Que você, no carnaval, nos 4 dias de carnaval, você encontra esses blocos fazendo os seus desfiles pela cidade, ou mesmo na Rio Branco, ou em outros lugares determinados pela Liga Independente, pela Liesa, né? Mas a gente conseguiu chegar a 18 blocos que já existiram na cidade e que ainda existe a memória desses blocos que também precisam ser preservados. Então a gente está pensando agora em um outro trabalho de recuperar. É lógico que não dá para a gente refundar, seria ótimo se a gente pudesse reorganizar todos esses 18 blocos, mas pelo menos recuperar a memória desses outros blocos que ainda existem na cidade do Duque de Caxias. Isso é porque a gente só chegou à cidade do Duque de Caxias. Mas, por exemplo, existe escola de samba em São João de Meriti, existe escola de samba em Nova Iguaçu, existe escola de samba em Belfor Roxo, né? Então é muito legal, porque quando fala em carnaval ou samba do Duque de Caxias, obviamente que a gente automaticamente a gente se remete a Grande Rio, né? Mas existe um carnaval e toda uma história do samba para além da Grande Rio, em Duque de Caxias, que a gente precisa preservar e pensar, né, nessas tradições também. Pode avançar, por favor? Bom, aí eu separei o exemplo, na verdade, de alguns blocos, mas por conta do tempo eu vou me dedicar mais a esse, que é o bloco do Império do Gramacho, que é um bloco, na verdade, fundado ainda na década de 1950 por um grupo de pessoas que tinham uma relação muito próxima com a Estação Primeira da Mangueira. Na verdade, um dos primeiros compositores da Mangueira veio morar em Duque de Caxias, e ele, com a sua família, começou, na verdade, com uma brincadeira no bairro do Gramacho, e essa brincadeira foi crescendo. Eles dizem que no primeiro momento era um bloco de corda, né, e que à medida que esse bloco, a cada ano o bloco ia aumentando, as pessoas iam se reunindo, iam se agrupando, e eles resolveram então criar o que eles chamam de um bloco de enredo, que funciona basicamente como uma escola de samba. Eles têm muito orgulho porque há 2 anos atrás eles foram campeões do grupo em que eles participam em relação à Liesa, e é um bloco extremamente organizado, inclusive em parceria com o projeto da Comunidade Educadora. E com o Museu de São Bento, recentemente nós fundamos uma biblioteca comunitária no mesmo espaço do bloco, porque a ideia é exatamente essa, fazendo com que esses espaços tradicionais ofereçam opções, mais ou outras opções culturais para a comunidade do seu entorno. Então é um bloco extremamente interessante. Pode avançar, por favor? Aí é só um recurso que a gente usou em todo o inventário, que é usar o Google Earth ou o Google Map para poder pensar a localização, que de repente, para a gente que é de Duque de Caxias, falar um bloco que fica ali no Gramacho, depois da antiga maternidade, todo mundo aqui se encontra. Mas quando a gente fala isso para pessoas de fora da cidade, aí já fica mais difícil. Então o mapa ele vai ajudar ao não morador da cidade, ou então de repente um morador do 3º distrito, do 4º distrito, que não conhece exatamente o 1º e 2º distrito,
a se localizar. Pode avançar, por favor. São imagens dos vários encontros que nós tivemos no bloco, né? Esse rapaz de camisa rosa, observe que a porta-bandeira está de verde, o presidente, que é o Emílio, que é esse senhor de rosa, e o mestre Sala estão de rosa também, porque é um bloco que o tempo todo se remete às cores e às tradições da Mangueira. É algo que eles carregam com muito orgulho. Nessa mesa, a parte de baixo da tela, essas senhoras fazem parte da velha guarda, essas duas senhoras de cá, que são pessoas extremamente importantes, elas conhecem toda a história, né? Elas conhecem detalhes dessa valorização, inclusive da religiosidade africana, como que essa religiosidade africana está representada no bloco, é uma coisa muito interessante. E a mesa ela está forrada com todos os estandartes. Eles têm 12 ou 14, os últimos 14 estandartes eles resolveram começar a guardar para eles mesmos preservarem a memória, né? Então, inclusive, há uma ideia, né, de estabelecer uma parceria, de criar uma exposição só com esses estandartes, que só esses estandartes contam uma boa parte das histórias, dos enredos, dos desfiles que eles participaram. Pode avançar, por favor. Bom, esse é um bloco que, na verdade, ele praticamente não existe, né? É um grupo de amigos que mantém esse bloco, né? Mas é um bloco muito... É muito emocionante a história deles. Pode avançar, por favor? Porque tem esse senhor, que é o senhor Adilson Teixeira, que ele mantém com muito carinho os instrumentos, e a cada colega que ele lembra, né, cada memória que ele desperta sobre as pessoas, sobretudo as pessoas que faleceram, que participavam do bloco, ele vem às lágrimas, ele lembra com muita emoção, porque tem muito dessa tradição da ancestralidade, né, das pessoas que já se foram, mas que são importantes ainda, como referência da memória, como referência das tradições, né? Ele se remete a cada uma dessas pessoas com muito carinho, né? Pode avançar, por favor. Aí é um outro bloco que a gente encontrou, que é o Bloco Unidos do Laureano, né? Que é um bloco também que praticamente não existe. É um bloco que foi fundado na década de 1970. Em 1987, eles encerraram o bloco por uma série de questões, mas que há 4 ou 5 anos atrás eles retomaram o bloco. E aí tem, na verdade, uma escola, uma quadra emprestada, e eles se reúnem em um bar. É muito interessante isso, porque eles não têm nenhuma estrutura física propriamente dita, né? Assim, pelo menos própria, mas que há uma luta para preservar essa tradição, essa memória. Pode avançar, por favor? Esse é o bar do Seu Antônio, fica lá no bairro Seu Laureano. O Tião é o puxador e um dos fundadores do bloco, junto com esses dois rapazes aqui, de Jair, eu esqueci o nome dele agora. Celso. Isso, Celso é o da direita, e o outro é o compadre dele, eu esqueci o nome. Mas são os dois que mantêm essa tradição. E esse é o bar de cima, o bar de São Antônio, onde o bloco de fato funciona, né? Eles fazem uma coisa muito interessante, que é todo ano a festa de São Jorge, né? Que é uma tradição do bloco e que eles mantêm. Pode avançar, por favor? Bom, aí são, na verdade, os elementos que se remetem à cultura afro-brasileira, que está presente no Museu Vivo de São Bento. O Museu Vivo de São Bento, como uma boa parte de vocês sabem, trata-se de um museu de percurso, né, um museu que está localizado no bairro São Bento, segundo distrito de Caxias. E nesse bairro, à medida que você vai andando pelo bairro, pelas ruas do bairro, a gente encontra um sambaqui, né, o prédio da fazenda do Iguaçu, de São Bento do Iguaçu, que remete ao século XVII, a capela de Nossa Senhora do Rosário, também do século XVII, né, uma série de prédios que se remetem ao período da pós-abolição e também da Era Vargas, e a ocupação mais recente do Novo São Bento, que também está no mesmo bairro. Então a gente tenta, nesse percurso, trabalhar a história do Brasil, desde o período pré-cabralino até os dias atuais. E aí, né, eu como estudante
de História da Cultura Afro-Brasileira, sempre enxerguei nesse percurso do Museu Vivo de São Bento os elementos ligados à cultura africana e da cultura afro-brasileira. Há 2 ou 3 anos atrás, inclusive, eu apresentei um trabalho no Congresso Nacional de Museus sobre exatamente isso, as memórias africanas do Museu Vivo de São Bento. E a partir daí, né, desse trabalho, dessa pesquisa anterior, a gente começou a amadurecer a ideia de estar dando um enfoque mais apurado sobre a questão da cultura afro-brasileira no território do Museu Vivo de São Bento. A gente conseguiu encontrar elementos afro-brasileiros em todos esses monumentos ou prédios ou instituições que estão ligados no território do Museu Vivo de São Bento. Né? Interessante falar que essa hidra que está desenhada é exatamente uma parte da logomarca do Museu Vivo de São Bento, já que o território do Museu Vivo de São Bento era exatamente o lugar onde ficava a parte mais importante dos quilombos do Rio Iguaçu, né? Ou seja, da chamada Hidra de Iguaçu. Então, em um dos cursos que nós oferecemos para a comunidade, um jovem, um dos alunos, resolveu desenhar essa hidra e nos deu de presente. E a gente resolveu, então, depois usar essa hidra como logomarca do Museu Vivo de São Bento. Pode avançar, por favor? Bom, aí são só a localidade, eu já expliquei como funciona. Pode avançar, por favor. Essa foto de cima é uma foto de 1922, de um álbum que nós encontramos na Biblioteca Nacional, o álbum da Fazenda do Iguaçu de 1922, que mostra bem o território como era, e a fotografia de baixo é do IFAM da década de 50, se não me engano, 1957, né, que mostra a fachada do prédio da fazenda, do prédio da sede da Fazenda do São Bento do Iguaçu, fundado aí no século XVII, não, século XVIII já. É importante dizer que essa fazenda ela funcionava com o trabalho dos africanos, sobretudo os africanos bancos, que a professora Helena Teodora falou anteriormente. Pode avançar, por favor? Bom, essa é uma imagem da Capela Nossa Senhora do Rosário, né? E aí essa devoção mariana ela é extremamente importante, porque as Irmandades Nossa Senhora do Rosário, pelo Brasil inteiro, sempre foram referências da cultura e do sincretismo religioso que os africanos utilizavam como ferramenta de resistência à dominação europeia sobre eles, né? Então a gente precisa valorizar essa capela como uma memória africana e afro-brasileira que remete toda uma história da resistência cultural dos africanos, né? Inclusive ontem a gente estava propondo isso no Museu Vivo de São Bento, de fazer uma missa histórica à Nossa Senhora do Rosário nessa capela, criar essa tradição de resgatar a festa do Rosário no Museu de São Bento, que era realizada já no século XVIII, naquela capela, naquela localidade. Tem um trabalho a ser feito. Pode avançar, por favor? Bom, essa é a Igreja do Pilar, que também tinha a Igreja Nossa Senhora do Pilar, mas tinha um altar lateral da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, uma irmandade que foi criada em 1757. A gente encontrou depois documentação, as atas, já de 1863, né? Então, assim, exatamente a ata que se remetia a 100 anos, né, da fundação da Irmandade. Pode avançar. Aí tem uma imagem que remete ao pós-abolição, né, dos últimos africanos que eram escravizados, que se tornaram livres com a lei de 1988, e como que essas pessoas continuavam vivendo na região. No livro que eu lancei recentemente, chamado A Cor da Baixada, Escravidão, Liberdade e Pós-Abolição no Recôncavo da Guanabara, eu falo um pouco dessa história do pós-abolição, a partir de um conceito que eu chamo de enraizamento social, ou seja, esses africanos
que mesmo depois de 1888, que estavam livres, poderiam ir para qualquer lugar, continuaram a ficar aqui e continuaram por razões culturais. Por quê? Porque era esse lugar onde eles tinham enterrado os seus mortos, era nesse lugar onde eles tinham construído as suas famílias, era nesse lugar onde eles criaram os seus filhos. Então era um lugar que tinha uma importância simbólica, tinha uma importância cultural para eles, né? Então, obviamente que alguns se retiraram, foram buscar outras alternativas em outros lugares, mas é impressionante a quantidade de famílias que se mantiveram nesse lugar. Isso foi possível identificar a partir dos livros de batismo da igreja, por exemplo, né? As pessoas que estavam batizando seus filhos no final do século XIX eram as mesmas pessoas que estavam participando dos batizados seus filhos, dos seus netos, depois ao longo do início do século XX, né? Então a gente observa as famílias se mantendo, né? Inclusive há famílias que a gente consegue identificar 5 gerações, né? Desde o final do século XIX até o início do século XX. Pode avançar, por favor? Bom, essa é uma outra imagem do corte de lenha, sendo que essa é uma foto já de 1922, e como que o corte de lenha que os quilombolas utilizavam na mesma região continuava sendo realizado no mesmo território. Pode avançar, por favor? Essas são só algumas gravuras para mostrar esses detalhes no Museu de São Bento. Eu acho que essas imagens foram feitas por eles, né? Não, sabe? Eu acho que sim. Não por esse grupo, né? Pode avançar, por favor? Bom, aí são algumas imagens de atividades que nós realizamos lá no Museu Vivo de São Bento, né? Em cima é um projeto que a gente tem de criar um monumento aos quilombolas do Rio Iguaçu, né? Exatamente para ser colocado exatamente no lugar onde foi encontrada aquela máscara que eu chamei a atenção no início da minha fala. Embaixo tem uma escultura grande de uma hidra que foi doada por um artista plástico chamado Agenor, que esteve no Museu Vivo de São Bento, ficou impressionado com toda a história, se inspirou e fez esse desenho, essa escultura, e doou para o museu. E junto com essa escultura a gente fez uma exposição temporária no ano passado de esculturas que ele tinha produzido dos orixás africanos. Pode avançar, por favor? Bom, essas são outras memórias que nós temos trabalhado para preservar. Entre elas, a memória do Joãozinho da Goméia, né, que foi um dos mais importantes babalorixás de Candomblé Angola, ou seja, da cultura banto, né, e que tinha o seu terreiro aqui em Duque de Caxias, na região ali do Corte 8. E em cima é o Solano Trindade, que também tem uma casa, a Casa Solano Trindade, na Vila São Luís, que ou já está funcionando, ou quando eu viajei estava quase pronta, né? Não sei, ainda não está, né? Mas é um outro grupo também que está organizando. Pode avançar, por favor. Bom, e aí são as outras pessoas outros babalorixás, cujas memórias precisam ser preservadas. Entre eles, o Valdomiro de Xangô, que é uma pessoa que para a gente é extremamente importante no mundo do candomblé. Foi, né, porque ele infelizmente nos deixou há uns anos atrás, mas uma pessoa que foi muito importante, porque ele esteve na FEUDUC, na época o museu ainda não estava construído, mas ele esteve na faculdade, nos procurou, o departamento de história, dizendo da importância e como que ele queria que essa memória do terreiro dele fosse preservada. Então nós o entrevistamos, publicamos artigos, né, e agora incluímos a casa dele no inventário também do Duque de Caxias. Pode avançar, por favor. Essa outra imagem é do João da Comé também, né? Essas são as atividades da capoeira. Duque de Caxias tem uma cena da capoeira muito poderosa. São muitos mestres, muitas rodas de capoeira, que também remetem ao mundo banto, né, e que precisam ser preservadas. Essas fotos, na verdade, são as fotos da roda de capoeira que funciona no Museu Vivo de São Bento, sobre a coordenação, né, do mestre GG, que é um dos mestres mais importantes que existe no Brasil. Pode avançar, por favor. Bom, aí é um pouco da trajetória do mestre GG. Pode ir, por favor. Pode avançar.
Pode avançar. Conta a história toda do mestre G agora. Pode avançar, por favor. Pode avançar. Essa é uma imagem importante, porque foi uma reunião que teve dos mestres de capoeira em 1978 aqui em Duque de Caxias. Porque os mestres de capoeira de Duque de Caxias sempre se organizaram e sempre tentaram se articular até que eles conseguiram fundar a Liga Municipal da Capoeira, com a ajuda, inclusive, da gente lá do Museu Vivo de São Bento e da PPH Play. As crianças estão procurando o mestre G na foto, eu sei. Todo mundo procura. Pode avançar, por favor. Aí são mais fotos sobre a capoeira, como que a gente foi inventariando. Pode ir, por favor. Aí é uma casa, essa casa acabou não entrando no inventário, porque faltou informações, não deu tempo para fechar, então é uma casa que vai ficar para uma segunda etapa do inventário, que é a casa Eleaxé, ou Deoran, que está inclusive vizinha do Museu de São Bento, mas todas as vezes que a gente ia lá, a Yalorixá, que é responsável pela casa, não estava presente, então a gente acabou tendo que protelar isso para um outro momento. Pode avançar, por favor. Aí esse é um evento que a gente fez no Museu de São Bento, ligado ao samba, o Dia do Samba no Museu, onde vários compositores da cidade estiveram lá contando a sua história, nós gravamos seus depoimentos e eles também cantaram para a gente, obviamente. Pode avançar, por favor. Bom, aí é o reisado Flor do Oriente, as Folias de Reis, que é uma outra memória afro-brasileira importantíssima na cidade e que precisa ser preservado. Mais uma vez, a gente não conseguiu identificar todas as folias, mas nós conseguimos identificar uma boa parte delas, com destaque para o reisado Flor do Oriente. Inclusive, o museu já editou um documentário sobre esse reisado. Pode avançar, por favor. Bom, aí um pouco da história do reisado. Pode ir, por favor. Pode avançar. Pode avançar. Só a imagem do reisado. Pode avançar. Aí tem uma coisa importante, que é o território da comunidade educadora. Nesse território, a gente encontra o Colégio Estadual Guadalajara, que é um colégio que tem uma cena afro-brasileira extremamente importante. A Casa da Parteira Odete, que foi uma parteira, uma senhora que amparou mais de 5.000 crianças de famílias negras da região do Olavo Bilac. A Associação dos Africanos Residentes no Brasil. Isso é interessante porque Duque de Caxias tem várias famílias de africanos, angolanos e congoleses vivendo no Gramacho. Nós conseguimos identificar 103 pessoas e eles estão se organizando numa associação. A Associação de Africanos Residentes no Brasil. É a associação deles. E mais o reisado Flor do Oriente, que eu já falei, que está nesse território da comunidade educadora. Pode avançar, por favor. Aí a gente vai ver algumas imagens desse território, do Colégio Guadalajara. Pode ir. Essas são imagens lá do grupo chamado Guadalaxé, que é um dos projetos pedagógicos de extensão que funciona na escola, tem inclusive prêmios nacionais e internacionais em diferentes festivais. Uma coisa importante é pensar que, eu fico impressionado como que a escola, o Colégio Guadalajara, se assemelha a um quilombo, porque a escola é o único bem público que existe nessa comunidade muito empobrecida. E aí é impressionante como a escola virou uma referência não só para o estudante ou o professor que trabalha na escola, mas para toda essa comunidade. Então, todos os problemas de diferentes ordens que vocês podem imaginar acabam desembocando na escola. E é impressionante como exatamente no território onde hoje está encravada a escola, funcionava o Quilombo do Macaco, da ilha de Iguaçu, no século XIX. Exatamente no mesmo lugar.
né? A diferença é só que o quilômetro estava um pouco mais acima do morro e a escola está um pouco mais abaixo, né? É impressionante como desde o século XIX aquela comunidade ela vive essa lógica da sociabilidade a partir da identidade negra, a partir da identidade africana, que vai depois ser, digamos, rememorada ou recuperada a partir das atividades culturais da escola. Pode avançar, por favor? E aí não nos impressiona como que o governo agora está exatamente reprimindo e tentando fechar a escola, né? Como as autoridades do século XIX tentavam atacar e acabar com os quilombos da mesma região do século XIX. Né? Pode avançar, por favor. Aí é só um pouco da história, porque nós do Museu Vivo de São Bento organizamos, junto com o projeto Comunidade Educadora, um espaço museal na escola. Então lá hoje tem um espaço de memória, com uma exposição contando a história da escola. Pode ir, por favor. Aí é um pouco, contando um pouco dessa história, os alunos construindo o espaço museal e depois do dia da inauguração. Pode ir, por favor. Aí é um pouco mostrando, né, os painéis, contando essa história da rebeldia, da escravidão, nas cercanias da Guanabara. Pode avançar. Bom, mais fotos da inauguração. Pode ir, por favor. Mais imagens. Pode avançar. Aí são algumas atividades de pesquisa que nós realizamos com os estudantes do Colégio Guadalajara a partir do projeto Comunidade Educadora. Pode avançar, por favor. Esses são os africanos que são, de alguma forma, vizinhos do Colégio Guadalajara. Então, eles deram uma entrevista para a gente longa, de quase 2 horas. Nós editamos 40 e poucos minutos num documentário também, que eles contam a trajetória individual de cada um, desde a sua infância na África, as suas tradições culturais, as guerras civis e as guerras independentes e as guerras civis, a trajetória deles, porque a maioria deles não veio direto para o Brasil, eles foram para outros lugares, até chegar no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro vir para Duque de Caxias, então eles vão contando um pouco dessa história até chegar ao ponto de contar o que é ser um africano vivendo na Baixada Fluminense em pleno século XXI. Né? Pode avançar, por favor. Aí a fotografia da casa, da parteira Odete. Pode avançar. Essa é a parteira Odete. Né? Infelizmente, quando a gente foi entrevistar, a gente não conseguiu uma foto dela, mas a família tinha esse quadro pintado, então a gente fez uma foto, né? Uma reprodução. Do lado a gente tem uma maquete que foi feito pelos alunos do Colégio Guadalajara. Né? A maioria das crianças que a parteira Odete amparou estudaram no Colégio Guadalajara, então tem uma relação muito próxima. Pode avançar, por favor. Aí são parentes da parteira Odete, contando um pouco dessa história, né? Os filhos, tios, amigos. Pode avançar. Essa é a creche municipal Parteira Odete. Na verdade, a gente chegou a Parteira Odete por causa dessa creche, porque quando a creche foi fundada, há uns 4 ou 5 anos atrás, o que aconteceu? Em 2004, que a creche foi criada, já tem mais alguns anos, a comunidade, a prefeitura ofereceu à comunidade a oportunidade de escolher um nome para a creche. E aí, de repente, surgiu esse nome, a Parteira Odete. Né? A comunidade escolheu esse nome. E a gente queria saber por quê, quem era essa pessoa. Né? E a gente acabou descobrindo uma história muito rica e muito interessante. Pode avançar, por favor. Aí, no espaço museal do Colégio Guadalajara, tem lá a maquete em homenagem à Parteira Odete. Pode avançar. Bom, essa é só uma imagem dessa região no finalzinho do século XIX, início do século XX, né? O que nos remete a uma arquitetura, né,
de alguns grupos na África, o que é muito interessante, fazer essa análise também. Pode ir, por favor. Pode avançar. Pode avançar. Isso são algumas imagens do século XIX, alguns mapas que nos ajudam a contextualizar, fazer essa relação entre o presente e o passado. Ali está a Baía de Guanabara com os rios, que sempre são as nossas referências, o Rio Iguaçu e o Rio Meriti. Pode avançar, por favor. Aí tem uma história muito interessante, que já é uma memória propriamente do século XVIII e do século XIX, que são os caminhos que conectavam o Rio de Janeiro com Minas Gerais, por exemplo, que ficou conhecido aqui na historiografia local como os caminhos do ouro, já que também eram caminhos utilizados para escoar ouro, né? Mas é interessante perceber, isso é uma coisa que pouco se fala, que esses caminhos foram abertos, calçados, com o conhecimento, né, com o know-how, como a professora falou, dos africanos. Né? Não só o trabalho propriamente dito da construção, mas o projeto, o planejamento também era concebido por africanos. Essa imagem embaixo é uma imagem de um monumento em homenagem aos africanos livres. Em 1881 foi criada a primeira lei que proibiu o tráfico de escravos no Brasil. Então, todos os africanos que entrassem no Brasil a partir de 1881, eles eram chamados de africanos livres, não mais africanos escravizados. É óbvio que muitos ainda entraram clandestinamente e, infelizmente, foram mantidos como escravizados. Mas aqueles que foram cujos barcos, cujas embarcações foram apreendidas, foram tornados africanos livres. E alguns deles foram trabalhar na chamada Fábrica de Pólvora da Estrela, localizada em Omirim, na Vila Omirim, em Magé. E esse é um monumento em homenagem a eles, que existe até lá. Então a gente também teve essa preocupação de inventariar, né, e de divulgar, disseminar, porque é um monumento bonito, extremamente representativo e que nem os moradores da Baixada Fluminense sabem da sua existência, infelizmente. Pode avançar, por favor. Bom, nesse eixo, a gente também, além da Fábrica de Estrela e dos caminhos, a gente também pensou na Casa de Escravos da Fazenda de Mandioca. A Fazenda de Mandioca também é uma fazenda extremamente famosa pela Baixada Fluminense, pela historiografia nacional, mas que sempre as pessoas falam do seu proprietário, do Langsdorff, Barão do Langsdorff, que era um alemão que veio viver nessa região, mas poucas pessoas falam dos africanos que trabalhavam nessa fazenda, né? E a gente teve essa preocupação também de estar valorizando, olhando para essa história a partir da importância desses africanos que trabalhavam e vivenciavam na região. Pode ir, por favor. Então aí é um pouco dessa história, né, da fazenda, essa é da Fábrica da Estrela, o paiol da Fábrica da Estrela. Pode avançar. Bom, aí é um outro monumento também em homenagem aos africanos livres. Em cima ao hospital onde os africanos livres eram tratados, muito perto na verdade, na localidade da fábrica. E embaixo tinha um galpão, né, que alguns chamam de senzala, outros chamam de galpão, por conta de que quem moravam ali já não eram mais escravizados, mas africanos livres. Então esse era um galpão onde as pessoas moravam. Pode avançar, por favor. Aí algumas fotos da fazenda, do casario, só para a gente poder também ter essa memória. Pode ir. Bom, é um mapa mostrando um pouco do Porto da Estrela, né, onde também era o local de muitos africanos livres. Pode avançar. Pode avançar, por favor. Aí são as ruínas do Porto da Estrela. Tudo construído por trabalho de africanos. Avança, por favor. Aí são algumas imagens da época, exatamente do caminho, da mesma localidade onde ficava a fábrica de pólvora, onde estava o Porto da Estrela, onde estão ainda hoje as ruínas, os caminhos. Pode avançar, por favor. Bom, essa é uma capela quase que
a gente não conhece, que é uma capela em homenagem a São Benedito, que fica no caminho da estrela, né? E a gente teve essa preocupação também de inventariar. É uma capela de 1955, era uma capela criada pela Igreja Brasileira, Católica Brasileira, que havia muito sincretismo religioso nessa capela. Só na década de 80 que essa capela passou para a Diocese de Magé. Pode avançar, por favor. Aí mais imagens, comparando exatamente a montanha no período do século XIX, a partir da fazenda, né, da mandioca, com uma foto em cima, né, da serra também. Pode avançar, por favor. Aí também da fazenda mandioca. Pode ir. Aí é um senhor negro, uma família negra que mora exatamente no lugar onde era a fazenda da mandioca. A gente entrevistou esse senhor. É um senhor de Minas Gerais, que a família vem para cá na década de 50 ou da década de 60, agora me falha a memória. E ele vai trabalhar na fábrica de pólvora da Estrela e depois ele vai ser designado como uma espécie de caseiro dos restos, das ruínas que ainda sobraram da antiga fazenda da mandioca. Pode avançar. Aí mais imagens de igrejas de Nossa Senhora do Rosário. Essa aí embaixo fica na Taquara. Nossa Senhora da Piedade do Mirim, onde tinha também um altar para a Irmandade Nossa Senhora do Rosário. Pode avançar, por favor. Aí é uma capela de Nossa Senhora da Conceição, que tinha muitos africanos libertos na Irmandade Nossa Senhora da Conceição também. Pode avançar. Pode avançar. Essa fica em Suruí. Isso aí também são fazendas na região de Magé. Avança, por favor. Pode avançar. Essa já é uma capela de Santo Aleixo. A gente tentou buscar fazer uma relação entre as memórias que ainda são possíveis encontrar hoje com as memórias registradas por uma francesa que esteve nessa fazenda de Santo Aleixo no século XIX. Então ela vai contando um pouco do cotidiano da vida dos africanos durante o século XIX. Né? Essa é do trabalho, da violência, inclusive, que eles sofriam. Pode avançar, por favor. Bom, aí já tratando mais do caminho do café, essa é uma fazenda famosa, pelo menos as ruínas dela hoje são famosas, que fica em Nova Iguaçu, né, na região de Tinguá, que é a fazenda São Bernardino. Então a gente sempre teve que ter cuidado de falar da fazenda, mas também de mostrar a senzala, mostrar os espaços onde os africanos se reuniam para exercer a sua sociabilidade, para demonstrar suas tradições culturais. Pode avançar, por favor. Aí um pouco de um mapa mostrando exatamente as conexões do Vale do Café com o Iguaçu, né, cujo eixo estava exatamente a Fazenda São Bernardino. Pode ir, por favor. Aí fotos da Fazenda São Bernardino. Pode avançar. Mais fotos dela. Embaixo já tem a foto das ruínas. Né? Essa foto do lado esquerdo de vocês, embaixo, é uma fazenda do Porto do Iguaçu, onde muitos barqueiros trabalhavam, muitos africanos que vinham de Cabinda. Em Cabinda você tinha os africanos, os marinheiros de água salgada e os marinheiros de água doce, que vinham de Cabinda. E esses africanos, quando vinham para cá, eles trabalhavam exatamente como marinheiros e barqueiros. Eu encontrei para a Baía de Guanabara e os rios da Baixada Fluminense 4.077 africanos trabalhando como barqueiros e marinheiros na Baía de Guanabara e nesses rios da Baixada Fluminense. Essas pessoas eram basicamente pessoas que viviam na África trabalhando também como marinheiros e barqueiros. Então, assim, como que esse know-how africano é reeditado aqui na Baixada Fluminense também. Pode avançar, por favor. Bom, aí já são os quilombos, né, que a gente tentou identificar, com destaque para o quilombo da Maria Conga, né, que fica em Magé.
mas não só o Quilombo, mas também a Igreja Nossa Senhora da Conceição, as casas de farinha de suruí que ainda existem, né, e que a gente tentou inventariar, registrar, o terreiro do Pai Paulo, o Parque Ecológico do Vale dos Orixás, que é uma proposta muito bonita e muito interessante que fica na Taquara, que é um território dentro da Mata Atlântica, ou dos resquícios de Mata Atlântica que ainda existem, dentro do Parque Ecológico da Taquara, tem um lugar que é organizado e administrado pela Liga Fluminense de Cultos Africanos, das Nações Africanas e da Umbanda, e eles organizam um trabalho de consciência, não só das tradições africanas, mas também de consciência ecológica, já que as religiões dos orixás é uma religião voltada para a preservação, né, ecológica, como a professora falou anteriormente. Pode avançar, por favor? Aí são imagens, né, do Parque Ecológico, só para vocês conhecerem um pouco. Eu tive cuidado também de tirar foto das placas, exatamente de orientação em relação à preservação ecológica que eles têm, né, a organização deles. Pode avançar, por favor? Aí esse é o senhor Luiz Carlos, que nós entrevistamos. Ele é um Ogã, a esposa dele é um Ialorixá. A casa deles ficou aqui no primeiro distrito, perto aqui da Lagunas e Dourados. Mas ele é o administrador do Vale dos Orixás, o atual administrador do Vale dos Orixás. Ele tem uma relação de carinho muito intensa com esse projeto da Liga Fluminense. Pode avançar, por favor? Aí algumas imagens já do território, né, que está dentro do Parque Ecológico, algumas ruínas ainda do século XIX que a gente encontra. Pode avançar, por favor? Já está quase acabando, tá? Aí algumas imagens da casa de sítio que eles têm lá. Pode avançar, por favor? Aí um altar. Na verdade, esse parque ecológico já não é mais esse mesmo da Taquara, esse já fica na subida da Serra Velha de Petrópolis. É um outro parque ecológico dos orixás que ficam em Inhomirim, né? E esse a gente não teve muito contato, só conseguimos ir lá uma vez. Eles nos receberam, deixaram tirar fotos, mas a pessoa responsável para dar a entrevista não estava presente, então a gente acabou tendo também que deixar para uma segunda etapa do inventário. Pode avançar? Aí é só uma foto que a gente achou bonita. Pode ir. Mais algumas imagens. Esse já é de Iomirim, pode ir. Essa é uma foto do plantio e do fabrico de farinha, do plantio da mandioca, do fabrico de farinha do século XIX. Agora pode avançar, por favor. Essa é uma foto do fabrico, do plantio de mandioca, do fabrico de farinha na atualidade, né? Por favor, volta uma só, para vocês verem o efeito. Avança agora, por favor. É muito interessante como assim as mulheres, as crianças fazendo uma atividade muito parecida. Parece que o tempo parou, né, quando a gente chega em determinados lugares de Magé, particularmente nessas casas de farinha mais tradicionais. Pode avançar. Aí são várias etapas dessa produção de farinha, né? E diferentes casas de farinha que ainda existem em Magé. Pode avançar, por favor. Esse é o seu Luiz, né? A família dele se dedica, assim, vive disso, né? A família inteira, de plantar mandioca, colher mandioca, moer, torrar farinha, depois vender aqui na feira ou vender para as pessoas que vão lá procurá-lo semanalmente, né? O senhor Luiz, com o senhor Luiz eu consegui fazer a genealogia da família dele. Assim, a família dele está desde 1805 no mesmo lugar produzindo farinha. É impressionante como a gente vai encontrando os sobrenomes e o nome dos avós, dos bisavós dele, nos livros de batismo e de casamento da paróquia de Magé. Pode avançar, por favor. Essa já é a instituição espírita, essa instituição a gente também não conseguiu terminar. É a casa do Pai Paulo, né, que é uma casa que a gente tem uma relação muito próxima, de muito carinho.
A gente tem participado de diferentes projetos e atividades lá. Tem uma atividade importantíssima no dia 5 de todos os dias 5 de junho, de conscientização ecológica. No mês de agosto também ele faz um seminário cultural. A gente conseguiu, parte da nossa equipe, né? Eu não participei diretamente dessa, mas a gente tem se esforçado em aprovar editais de financiamento para essa casa específica. Então, a gente conseguiu institucionalizar a casa, dar apoio para que eles pudessem tirar o CNPJ, se organizar, e hoje é um ponto de cultura, né? Essa casa é uma casa importante. Pode avançar, por favor. Acabou, né? Então, assim, em que pé está isso? Na verdade, o inventário está pronto, ele está lá no INEPAC para que eles possam fazer a última revisão para que nós possamos publicar. Vai sair em forma de livro, numa tiragem muito pequena, em forma de e-book. Sendo que esses e-books eles não serão vendidos, eles serão distribuídos para as escolas públicas de Caxias, Imagé e também de Nova Iguaçu, já que mesmo que em pequena quantidade, a gente também conseguiu alcançar uma parte do município de Nova Iguaçu. Então serão cópias suficientes para distribuir pelo menos um ou dois para cada instituição escolar, porque a ideia é que esse inventário também sirva como uma ferramenta de autoconhecimento da região para as aplicações da Lei 10.639, que a professora também já explicou. Uma segunda etapa desse projeto está sendo organizada, que é a elaboração e a publicação de uma plataforma online, em que todo esse material será publicado online, porque as pessoas poderão ter acesso, inclusive, para download gratuitamente, né? E uma terceira fase do projeto que está sendo agora pensado é criar nessa plataforma uma ferramenta interativa. O que significa isso? Significa que as pessoas que, mesmo que não tenha nenhuma dedicação diretamente à cultura afro-brasileira, mas que conheça uma casa de candomblé, que conhece um bloco carnavalesco, no site, na plataforma online, vai ter o passo a passo de como fazer uma ficha dessa do inventário, e a pessoa vai poder fazer e depois enviar para a equipe do projeto. A equipe do projeto vai analisar, se tiver tudo direitinho, se não tiver a gente vai orientar para organizar melhor, e depois isso vai ser publicado, incluído no inventário. Então a ideia é que nós passemos pelo menos 2 ou 3 anos fazendo ainda outros elementos, porque a gente achou que era possível fazer 100, não foi possível, mas quando a gente também começou a trabalhar, a gente viu que 100 seria pouco também. Então, assim, tem muito trabalho ainda a ser feito. Eu espero, né, que a gente possa fazer isso ao longo aí dos próximos 3 anos. Tá? Então é isso. Né? Obrigado pela atenção. Convidei o professor e a professora Helena para estar aqui para abrir uma roda de discussão, roda de debate. Queria mais uma vez agradecer aos professores pela brilhante palavras que colocaram aqui para nós. A gente vai abrir um pouco o debate, sei que o tempo é meio curto, mas a gente vai tentar falar um pouco. E como a própria diretora aqui do Museu Amor colocou, a professora Helena é grande apreciadora e discute tanto o carnaval, né? O professor Lívio Sansoni coloca áreas moles e áreas duras, e o carnaval se coloca como parte dessa discussão, né? Entender um pouco como a senhora coloca o carnaval mesmo nessa discussão racial, como é importante o carnaval nessa discussão, e para além somente do carnaval como discussão, a presença da mulher nesse papel, tanto do carnaval quanto da religião.
Nós vemos que a discussão da mulher negra às vezes quase não aparece. Na discussão, quando a gente fala na escola mesmo, qual é o imaginário que nós temos sobre a mulher negra? E quando a gente vai falar na religião e no carnaval, a mulher negra tem um papel de destaque. Suas mães de santos, suas baianas. Então, como a senhora vê esse papel do carnaval na discussão da questão racial e da questão também de gênero, né? Das mulheres negras no papel do carnaval? Se você pudesse falar um pouco mais sobre isso. Estava ligado, desliguei. Bom, gente, olha só. O carnaval é muito importante para nós, porque se a gente pensar no carnaval aqui no Brasil, por volta de 1834, né, professor? O carnaval era uma grande confusão. E o governo nunca se incomodou muito com o carnaval. Mas o que acontece no carnaval? As comunidades afrodescendentes começam a ter uma identidade e a se destacar com a corda. Os blocos são fundamentais, por quê? Porque dentro da tradição africana, as pessoas se identificam pelo território em que vivem. Que lá em África, os territórios cultuavam determinados orixás, porque o orixá é a força da natureza. Então, aqui lá no Rio, por exemplo, a gente tem o Morro do Salgueiro. Tinham 3 escolas pequenas, 3 bloquinhos, e que ninguém conseguia ir além das pernas. E aí, como o Salgueiro é numa pedreira, o que havia de comum entre eles? O território em que eles viviam e o espaço da pedreira. Então, Xangô é o orixá da pedreira. Xangô é o fogo. A gente, forçando uma pedra na outra, sai fagulha. E as cores de Xangô é o branco e vermelho. Então, os blocos que tinham cores diferentes se uniram sob a égide de Xangô. Tanto que meu grande amigo, professor Júlio, ele saía de Xangô todo ano no Salgueiro, que representava o espírito da comunidade. Então, entender os blocos e as escolas de samba como sendo uma afirmação da identidade, no momento em que os blocos e as escolas usam a corda, é uma forma de mostrar que dentro do processo civilizatório brasileiro existia uma peculiaridade que precisava ser vista, que era a comunidade afrodescendente, que tinha uma maneira própria de pensar, sentir e agir. Então, na verdade, quando você tem a comunidade na rua, através das escolas de samba, você tem uma visibilidade que sempre foi proibida à comunidade negra. Porque o que acontece com a gente? Quando a gente fala hoje de consciência negra e a gente luta por igualdade, a gente está tentando mudar um processo social de um modelo onde um determinado grupo é hegemônico e quer fazer com que a sua cultura seja predominante, em relação a outro que tem tanta importância quanto o primeiro. Então, se você liga uma televisão brasileira, você não tem a ideia de um país tropical abençoado por Deus e por natureza. A televisão brasileira, o padrão global de TV, poderia estar em qualquer televisão na Europa. E aí, a gente tem toda a mídia brasileira sendo o elemento mais reacionário, mais retroativo, mais elitista, mais racista e mais sexista que a gente tem. Que apesar da lei, a gente tem 10 anos da lei 10.639, apesar da Constituição de 88 dizer que todos são iguais perante a lei, isso não se torna numa vivência real dentro da sociedade brasileira. E em relação às mulheres negras, a gente tem algo muito importante. Por quê? Porque o mundo judaico-cristão, ele estabeleceu que o padrão de humanidade era determinado pelo homem branco europeu. Então, se você não é homem, é mulher, não é humano. Se você é negro, não é humano. Se você é índio, não é humano. Então, a conceituação de humanidade para a Europa foi inventada em cima dessa proposta tríplice: branco,
latino e europeu. E aí, isso era muito prático para que eles pudessem fazer tráfico de seres humanos à vontade, em todos os lugares que vocês possam imaginar. Antigamente a gente via aqueles filmes americanos e era tráfico de chinês, de japonês, e vinha em container. Hoje, e eu fui subsecretária de Estado no Rio, na Secretaria de Direitos Humanos, a gente tem um problema de tráfico de mulheres, tráfico de jovens, e especificamente mulheres negras do Nordeste, da região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Porque não se considera o Brasil como sendo um lugar de seriedade em relação às mulheres. Ele passa a ser o grande paraíso europeu, o lugar onde tudo é possível e é permitido em relação à sexualidade. E aí as mulheres brasileiras são vistas dentro da própria propaganda do governo como aqueles elementos, um corpo bronzeado de praia. A visão da mulher dentro da realidade brasileira ainda está muito voltada para aquela proposta europeia de que mulher é senhor e senhora fulano de tal. As leis brasileiras e o Brasil foi concebido dentro de uma visão de ordem, a família por princípio, né? A ordem por fim, para chegar ao progresso, de uma visão ideológica positivista de Augusto Conte, que era elitista, racista e sexista. Então é complicado para nós existirmos, porque, como mulheres negras, por exemplo, a nossa visibilidade é nenhuma. Se as mulheres brancas já não eram consideradas elementos importantes, as negras e mestiças, muito menos. E o que a comunidade afrodescendente faz? Ela estabelece os princípios e os valores do ideário africano e faz um equilíbrio entre homens e mulheres. Tem uma historinha rápida, muito interessante, que eu gosto de contar. Dizem que quando Deus, que para nós é Olorum, que criou tudo, queria criar a Terra, ela chamou os orixás masculinos, as energias da natureza masculinas, e disse para ela: procurem as energias femininas e vão povoar a Terra. Mas aí os orixás disseram: olha, nós não precisamos das mulheres para criar a Terra, vamos nós. E vieram eles para cá. Só que as mulheres são o princípio de tudo. Sem mulher, não há fertilização, não há continuidade histórica. E elas então disseram: eles querem criar um mundo sem a gente? Sem a gente nada vai crescer, nada vai germinar. E eles chegaram, plantaram tudo e cadê? Nada brotava. Aí eles voltaram aos pés de Deus e disseram: olha, não conseguimos criar vida na Terra. Ele disse: vocês fizeram o que eu pedi? Eu disse: não, nós achamos que nós seríamos suficientes para criar o mundo. Aí disse: então vão lá, peçam desculpas às mulheres e vão criar a Terra. As mulheres, chefiadas por criança, ainda ficaram esnobando um pouco. Vamos pensar um pouco se iremos perdoar vocês já. Mas finalmente elas sabiam que sem mulher, a terra é mulher, nada germina. A mulher é útero, que contém e é contínuo. Mas ela também precisa do homem para fazer a semeadura. Então o mundo se cria em equilíbrio. O que a gente chama, dentro de um terreiro, uma comunidade terreiro de candomblé, dentro de uma territorialidade africana, o Igibadu, que é o princípio masculino e o princípio feminino em harmonia e interação. Isso está representado na dança do mestre-sala e da porta-bandeira. É a porta-bandeira, o mestre-sala, sobre os valores comunitários da bandeira que fazem a interação entre o casal e que diz da possibilidade de continuidade histórica daquele grupo. Aquele grupo vai crescer, vai florescer, vai dar frutos, né? E vai permanecer na história da comunidade. O carnaval, então, simbolicamente, para a comunidade afrodescendente, é
sobrou, porque o que aconteceu? Todas as festas da igreja que estavam ligadas à manifestação afro, a igreja ia botando para o carnaval, para o calendário do carnaval. Então, o carnaval ficou sendo o único lugar para a manifestação do bandumbá, do reistado, do pastoril, de todas as coisas, porque a igreja no Brasil não permitia que a comunidade afrodescendente se manifestasse de acordo com a sua forma de rezar. Porque a Europa estabeleceu que a maneira que a gente tem de se comunicar com Deus é pela imobilidade. A ideologia africana diz: se a Terra está em movimento, eu vou me comunicar com o espaço através do movimento, entrando em sintonia com ele. Então, dançando, cantando, tocando, eu estou entrando em harmonia com o cosmos, eu estou rezando. Tanto que o samba é chamada dança da reza. Não há uma escola de samba que não tenha seus fundamentos em um bloco. Todos prestam homenagem ao movimento, que a gente chama de Exu, que é a capacidade do sangue estar circulando em movimento, da gente estar falando, da gente gerar filhos. Não tem nada a ver com o diabo. Mas Exu representa a capacidade que cada um de nós tem de transformar a sua vida, de transformar a sua comunidade, de transformar a sociedade como um todo. Essas ideias não eram ideias boas para quem sempre disse que rico nasceu rico, pobre nasceu pobre, porque Deus quis, isso não pode mudar. Vocês estão entendendo? Então, dizer que tudo na vida pode mudar por conta de Exu, porque tudo muda, tudo tem movimento, é você ir contra um posicionamento do direito divino dos reis, um posicionamento de que você tem que aceitar que é pobre porque Deus quis, se fosse pobre, você é rico porque Deus quis, e não da meritocracia de cada um conseguir modificar o mundo e, inclusive, um processo muito interessante. O processo africano é um processo da interatividade. Eu participo da minha comunidade, eu cresço e a minha comunidade cresce comigo. A sociedade judaico-cristã, ela trabalha só em cima dos indivíduos. Não há troca com a sociedade. Se eu estou bem com a minha família e o meu vizinho está passando fome, problema dele. Dentro da nossa concepção, a visão é outra. E a ideia de homem e mulher, na tradição africana, não é do homem macho e a mulher. É um princípio feminino. É um princípio gerador, tudo que gera. Então, flor, folha, peixe, tudo tem princípio masculino e princípio feminino. A folha é masculina e é feminina. Né? Homem e mulher fazem parte de princípios da natureza que precisam estar em harmonia e em troca. Deu para entender? Então não existe a questão de gênero para nós. Então se eu tenho, dizer, por que tem tanto homossexual dentro do candomblé? Não é problema de ter homossexual dentro do candomblé. É que dentro da nossa tradição cristã, você não é homem ou mulher. Você é um ser produtivo que participa da sua comunidade. Se você cresce e faz a sua comunidade crescer, a opção sexual é um direito de cada um. Se isso não fosse natural, as pessoas não nasceriam assim. Ninguém vira homossexual ou transexual. As pessoas nascem assim. Se as pessoas nascem assim, isso faz parte da natureza. Isso é absolutamente normal. Houve uma convenção de que o homem tinha que se relacionar com mulher. Mas essa é uma convenção dos homens, e não da própria natureza. Então, o homem que sente atração por outro homem, ele não é absolutamente anormal. Esta é a natureza dele. Vocês estão entendendo? Então, dentro das comunidades terreiro, de candomblé, de umbanda, você vê a pessoa como pessoa. Se ela está feliz, se ela está realizada, não interessa se a relação dela é com um outro homem ou com uma outra mulher, se ela trabalha, se ela é produtiva, se ela respeita a sua comunidade, se ela participa e cresce
Beata, tia Bibiana, tia Vicentina, as grandes baianas das escolas de samba, elas não são apenas pessoas que lideram socialmente a comunidade. Elas são lideranças políticas. Aliás, para fechar, os sambistas foram as grandes lideranças políticas do povo desse país. O primeiro sindicato que surgiu no Brasil foi o Sindicato dos Estivadores, que eram todos sambistas, chamado a Resistência, e conseguiram ordenados muito melhores que toda e outra qualquer entidade de classe, e se organizaram em sindicato. O Império Serrano vai ser uma escola de samba que basicamente vai se concentrar com o sindicalismo. As escolas, elas têm características diferentes em função das características territoriais. Então, o carnaval, para nós, serviu como forma de aglutinação política, social, religiosa e econômica da comunidade afrodescendente, que nunca era vista. E passamos a dar visibilidade ao Brasil. E essa visibilidade foi tanta que o Walt Disney vem aqui e vê o Paulo da Portela dançando e desenha o Zé Carioca. Carmen Miranda, uma portuguesa, vai para o exterior cantando lundus e sambas e faz com que a música brasileira seja vista no exterior. O Brasil cai em si e vê que ele não podia ser francês nem português. Qual é a cara do Brasil? É o samba, é o futebol com a ginga dos negros jogando futebol, é a comida dos orixás, é a tipicidade que a herança afro-brasileira e indígena nos concede, é o pato ao tucupi, não é? E as mulheres negras passaram a assumir a responsabilidade dos seus filhos, de sua vida, de seu trabalho, e hoje nós encontramos um número muito grande de mulheres negras na faculdade, de mulheres negras com mestrado e com o doutorado, e tendo muito mais, vamos dizer assim, ganas de se libertar do domínio, vamos dizer assim, machista da vida brasileira, do que as mulheres que são criadas dentro de uma tradição de que a mulher deve obedecer ao marido, ao pai, ao irmão, ao padre ou ao pastor da paróquia. Abrir a pergunta, se alguém tem alguma pergunta dos professores. Olha, para perguntar, hein? Toda vez a gente fica incitando as pessoas a perguntar. Então, é a oportunidade da gente discutir e perguntar para eles, tirar um pouquinho mais. Né? Não é todo dia que a gente recebe essas autoridades aqui no museu. Então, vamos aproveitar. Eu tenho uma pergunta para o professor Renato agora. Eu vou aproveitar, porque assim, é sério isso que eu falei no início. Eu, quando estava na graduação, principalmente no mestrado, eu li os livros, os textos dela. E eu ficava, né? E agora que eu estou perto dela, então eu não vou perder a oportunidade. Mas eu quero fazer uma pergunta em nome do grupo. Alguns desses meninos que estão na plateia fazem parte de um projeto de formação que a gente tem lá no Museu de São Bento, chamado Programa de Formação de Jovens Pesquisadores do Patrimônio Cultural. Eles estão exatamente agora fazendo estudos sobre a cultura afro-brasileira, sobre os africanos, ao período, não é isso, Aurelina? O período deles agora. A Aurelina é a coordenadora do programa. E a gente, sexta-feira, amanhã, a gente está trazendo para a Duque de Caxias, o Museu de São Bento e a Afroduque, que é a outra faculdade que tem aqui, o João da Serrinha. E eles estão ávidos por saber, né, sobre o jongo. Eles querem, quando assistir lá o show, querem saber do que estão assistindo. Então, a minha pergunta é exatamente essa, assim, a importância da ancestralidade no contexto do jongo e a importância do jongo para a formação de identidades culturais para a população negra do Rio de Janeiro. Eita, são meninos, o jongo, gente,
louva os ancestrais, porque todos nós somos fruto de pé direito e pé esquerdo, pai e mãe. Tá? Então, a direita masculina, a esquerda feminina. E uma coisa interessante, quanto mais a gente passa a observar as coisas, a gente aprende. Antigamente, as baianas só rodavam para a esquerda. Por quê? Porque, segundo a tradição afrodescendente, as mulheres ficam à esquerda do homem. E a gente sempre rodou para a esquerda. Agora que baiana roda para qualquer lado, vai, coisa, né? Mas, pela tradição, a baiana rodava para a esquerda. E vejam bem, o jongo, ele mostra toda a feminilidade, todo um processo de encantamento entre homens e mulheres. Você tem essa relação de princípio masculino com o princípio feminino. E os pontos de jongo, eles contavam histórias e davam ordens para os escravos. Enquanto as pessoas estavam cantando jongo, as pessoas transmitiam mensagens de fugas, de orientação, de comportamento. E, além disso, os tambores do jongo, você tem o candongueiro, que é o menor tamborzinho do jongo, tem o ganapuíta, o candongueiro, né? E o tamborzão grandão. Esses três tambores do jongo, eles representam uma forma de harmonizar as batidas do coração e a circulação do sangue. Então tem gente que diz que jongo pode matar. Se você bate num ritmo muito acelerado, você pode levar a pessoa a ter uma síncope cardíaca. Então as pessoas tinham muito medo do jongo. Os senhores de fazenda, quando os negros tocavam jongo, eles ficavam agoniados. Por quê? Porque o jongo mexe com o sistema nervoso central. O jongo é uma dança que, de um canto, que pede licença aos ancestrais e que tem consciência de que mesmo eu já perdi meu pai e a minha mãe, fisicamente, mas eles estão dentro de mim. Ontem, lá no Renascença Clube, meu pai foi um dos fundadores do Renascença. Eu tinha plena certeza, eu estava lá, recebi o título de Dandara 2013 no Renascença Clube, e eu estava agradecendo ao meu pai por tudo que ele me ensinou em relação a ter orgulho de ser uma mulher negra. Ele e a minha mãe faziam parte do movimento negro do início do século. Né? Eles participaram do Teatro Experimental do Negro com Dias do Nascimento. A minha mãe era muito amiga de Léa Garcia. Então, Léa Garcia foi a Dandara 2012 e eu recebi dela o troféu de Dandara 2013. Nunca, por mais que a gente tenha dificuldades e problemas com o pai e mãe, eles deixam de estar conosco. Então, a dança do jongo é uma dança que fala da nossa ancestralidade, que a gente recebe uma herança do pai, da mãe, da avó, do avô, do bisavô, tataravô. Tem gente que às vezes você olha e gosta de graça. Tem outras que você detesta da mesma maneira. São histórias que estão lá atrás, mas que estão dentro do seu imaginário. Tá? Então, gente, eu estou muito feliz de vocês estarem recebendo o jongo. O jongo contamina a gente, que vocês dancem o jongo junto, porque o Paulo da Portela transformou a roda do jongo em roda de samba. A roda é o principal elemento de aglutinação do ser humano. É a primeira manifestação de encontro das pessoas.
estarmos juntos das pessoas que nos amam e que nós amamos também. E que, vamos dizer assim, cultivar o perdão é fundamental até para a manutenção do planeta. Nós estamos precisando aceitar a diversidade, a diferença, porque muitas vezes a gente se olha no espelho e não está aguentando nem a gente mesmo. Não tem paciência nem de aturar o nosso mau humor. Imagina o outro. Então não é pelo fato de ser filha, não é pelo fato de ser mãe, não é pelo fato de ser neta, que você vai ter sempre tudo às mil maravilhas. Mas desenvolver a tolerância, aceitar a diversidade, entender que cada um pode ir até onde pode ir, é básico, fundamental. E a roda do jogo serve para isso, para você se aglutinar, para você encontrar a sua ancestralidade e para você sentir que todos podem dançar, cantar e sentir juntos a mesma emoção. Salve, Benedito! Acho que a professora concluiu muito bem, né? Que hoje, nesse dia de consciência, que bom que paramos o momento, nosso tempo cartesiano, nosso tempo corrido. Estamos aqui. Poderíamos ficar aqui horas e horas conversando, dialogando. Seria muito interessante, né? Ver jovens aqui conversando, né? Então, é muito gratificante. Enfim, estou passando a palavra para a nossa diretora Mônica. Falando um pouquinho aqui da Baixada, né? E do patrimônio aqui mesmo de Duque de Caxias, queria que você. Primeiro, eu não vi aí, eu não sei se você conhece o terreiro da mãe Orminda, acho que é a Gisèle de Binon, que é uma francesa. Gisèle de Binon é Orminda Inerauá, não é? Omindarauê, achei muito interessante a história dela, eu conheci não faz muito tempo, fiquei impressionada com a história dela. E queria que você falasse um pouquinho também aí do legado do Joãozinho da Gomeia e essa questão da religiosidade africana, como é que ela se insere aqui em Duque de Caxias e esse legado dele, esse papel, né, dele aqui na região, explorar um pouquinho esse patrimônio. Bom, como eu falei, esse inventário que eu organizei, ele acabou se tornando apenas um trabalho introdutório, porque tem muita coisa para ser feita. Então, casas e patrimônios extremamente importantes tradicionais acabaram não entrando nessa primeira etapa. Mas a primeira etapa foi extremamente importante, com uma espécie de ensaio. A gente também teve que pensar metodologia e etc. Na verdade, a opção é não trabalhar com a Gisele Corsar, como ela é chamada, assim, fora do mundo do candomblé, foi uma opção porque ela, na verdade, é extremamente conhecida, já existem livros sobre ela, já existem, tem um documentário organizado, feito sobre ela, sobre a casa dela. Então a gente sempre tentou procurar também pegar mais esses patrimônios que não existe ainda nada sobre eles, né? Nenhum registro, porque a gente também foi uma das justificativas que nós demos para o INEPAC, que esse registro ajudaria na preservação, né, na defesa da preservação desses patrimônios. Então, essa foi uma opção mesmo. Com relação ao João da Gomeia, entrou no inventário, mas também a gente não fez uma ficha completa sobre ele. Por quê? Porque, na verdade, aí o João da Gomeia é uma situação diferente, porque ele é um capítulo à parte para Duque de Caxias inteira. E nós, na verdade, já tínhamos organizado junto ao Instituto Histórico, se não me engano, em 2007, uma grande exposição sobre o João da Gomeia aqui. E tem um amigo, parceiro nosso, que está concluindo um documentário sobre ele. Só que, à medida que a gente foi trabalhando a questão da cultura afro-brasileira no Duque de Caxias, o João da Gomeia, ele aparece. Assim, eu brinco dizendo que o espírito dele
está gritando para que a memória dele possa ser preservada no município. Então a gente está agora, nesse momento, com uma proposta de um projeto à parte, para um outro financiador, em que nós possamos construir um monumento, um busto ao João da Gomeia, editar esse documentário que está sendo pronto, que está ficando pronto, e mais editar mais uma biografia, um livro de 200 ou 300 páginas biográfico para ele. Isso para 2014, porque em 2014, se vivo fosse, ele estaria completando 100 anos. Então a ideia acabei de enviar para um financiador, estou esperando, né, obviamente, a resposta, e também a gente também já está tentando costurar financiamentos alternativos para o caso desse financiador não der uma resposta positiva, a gente conseguir fazer esse trabalho para o João da Gomeia. Né? Ele foi importante, primeiro, para o candomblé no Sudeste, né? Porque ele é um grande... ele tem... Há as pessoas que não gostam, né, dele, mas a grande maioria, mesmo quem não gosta, consegue reconhecer a importância histórica que ele teve, sobretudo para o candomblé Angola, no Sudeste. Ele foi chamado de o rei do candomblé na década de 60. A casa de candomblé dele aqui no Corte 8 tinha mais de 5 mil, reunia mais de 5 mil pessoas. Porque ele, além de fazer todo um trabalho religioso, ele também fazia um trabalho de amparo psicológico, que aliás é muito típico das casas de candomblé, né? Todo um trabalho de apoio psicológico. Mas ele também, como ele estava inserido numa comunidade muito pobre, ele fazia também todo um trabalho de assistência social, de orientação educacional. Ele inclusive, tinha escolas na casa dele. Então, assim, há toda uma memória para ser feita. E a relação que ele tinha com as autoridades, com os artistas, a vida dele, para além do candomblé, porque ele era um grande artista, né, se apresentava nos teatros no Rio de Janeiro, então ele tem uma história muito rica. Agora eu estou negociando com uma aluna de doutorado da Unicamp, da história da Unicamp. Ela fez o mestrado dela sobre o João da Gomeia, inclusive ela pesquisou muitas vezes aqui em Caxias, a gente deu muito material para ela. E por um acaso, eu acabei me tornando amigo dela e agora estou negociando para que a gente possa usar a dissertação dela como base para essa biografia do trabalho, porque já seria um trabalho já pronto, e a gente conseguiria editar muito mais rápido do que ter que fazer uma nova pesquisa, redigir todo o texto. Então, se tudo der certo, né, e eu acho que os orixás estão abençoando, a gente vai conseguir em 2014 fazer um trabalho bem interessante para o João da Gomeia. E existe um desejo maior da cidade, que é criar um centro de cultura afro-brasileira Joãozinho da Gomeia, mas aí já é um projeto da prefeitura, que entra governo, sai governo, esse projeto é relembrado, mas que sempre tem alguma dificuldade para sair do papel. Né? Mas é um projeto que a gente também espera que, mais cedo ou mais tarde, Duque de Caxias possa prestar essa homenagem ao Joãozinho da Gomeia, porque ele é de fato merecedor. Né? Agradecer em nome do museu, em nome de todos que estamos aqui, professora Helena, professora Niels, assim como o professor Niels falou, grande admirador, também sou eu, já vim aqui com o livro do professor, para depois ter uma dedicatória. Estudo um pouquinho do Quilombo Maria Conga, meu foco de comunidades quilombolas, e como morador de Magé, e agora falando como jovem, ver que faz um inventário disso, você traz uma questão de memória e identidade muito grande. Que eu não nasci em Magé, mas fui criado lá, 18 anos, e não sabia que tinha um quilombo no centro, do lado, um quilombo enorme. Então o papel do professor, enquanto trazer isso, é uma questão de memória e identidade da população, dos jovens, se verem também, porque às vezes a oralidade hoje está tão perdida nesse tempo corrido, já não se temos tanto tempo para sentar e conversar. Então a criação desse inventário traz
para nós uma outra visão mesmo, traz mais uma questão de identidade. Queria que o professor falasse bem rapidamente, como ele está aproveitando já tem um trabalho lá com os jovens, como isso influenciou esses jovens, na questão de identidade mesmo, como eles se viram presentes nessa história a partir do levantamento que se teve, né? Que a minha visão que eu tive a partir de conhecer foi uma outra visão. Bom, a gente tem tentado, desde quando eu comecei a fazer essas pesquisas em 97, sobre a história dos africanos na Baixada Fluminense, a gente sempre tentou levar isso para a sala de aula. Sempre. Eu era professor da escola, da rede estadual, da rede municipal, e assim, era simultâneo. Eu pegava, achava um documento num arquivo nacional, transcrevia esse documento e levava diretamente para a sala de aula. Não estava nem preocupado se isso ia estar em livro didático ou em qualquer outra pesquisa publicada depois. E isso fez um bem muito grande a mim, porque a cada dia que passa fortaleceu mais, a cada dia que passava fortalecer ainda mais a minha identidade, a minha relação com a cidade. E também propor trabalhos para professores das redes públicas. Nós fizemos vários cursos, vários eventos, vários programas de formação para professores. E mais recentemente a gente começou a fazer esses programas mais especificamente para os jovens. Assim, os jovens da comunidade educadora, o projeto da comunidade educadora que é anterior a desses jovens, a gente tem assim, resultados assim, maravilhosos de ver meninos que estavam muito próximos do tráfico mesmo, de uma vida extremamente resumida, uma trajetória de vida extremamente resumida e que conseguiram dar outros significados para as suas vidas a partir dessas tradições afro-brasileiras, a partir da identidade, da relação com a cidade, porque isso é fortalecimento também da sua própria relação. E agora a gente tem esses jovens aí que também têm demonstrado avanços bastante impressionantes. Assim. Eu não tenho acompanhado cotidianamente, porque eu não estou perto, né, mas eu sempre recebo os relatórios e as avaliações dos coordenadores do programa, e realmente a gente tem apostado nesse trabalho e eles têm demonstrado retornos assim, fantásticos. Assim. É uma pena que esses programas nem sempre são programas de governo, institucionais. Né? Na maioria das vezes são iniciativas de grupos específicos ou individuais para tentar fazer uma diferença. E a gente acaba tendo que fazer um grupo mais reduzido do que a gente gostaria que fosse. Infelizmente o tempo já se encerra. Nós queremos agradecer a todos que estiveram aqui, agradecer em nome do museu mais uma vez os professores, e fica essa mensagem de repensar as nossas práticas, de repensar o que somos na sociedade, né? Repensar a formação da população brasileira e repensar a grande contribuição que os negros tiveram para nós estarmos aqui hoje. Então, eu quero aproveitar a oportunidade para dar parabéns a vocês. Vocês são o nosso futuro. E eu fico muito feliz de poder contar com carinhas tão lindas e jovens, né, que precisam conhecer e se orgulhar da nossa história. Porque, na verdade, se o Brasil hoje pode ajudar outros países, é porque nós, negros, construímos esse país desde levantar um tipo de museu como esse, até fazer joias, músicas, não apenas bem materiais, mas também imateriais, e que nós possamos ter dentro de nós muito orgulho do que conseguimos fazer com a bola no pé. Imagina se hoje é difícil fazer alguma coisa livre. Imagina quando os nossos ancestrais estavam aprisionados, sem direito à palavra, sem direito à remuneração, sem direito a nada, e hoje nós mantivemos a cultura que eles trouxeram há 400 anos atrás. E até o Iorubá, que veio no século XVIII,
se manteve mais no Brasil do que na própria Nigéria. Porque a Nigéria teve muita invasão, muita influência inglesa e europeia, e eles vêm pesquisar o Iorubá falado nas nossas comunidades terreiras, que mantém as características do século XVII, XVIII, e que eles já não encontram mais lá em seus países. Muito obrigada a vocês pelo carinho, pela paciência, né? E eu fico muito feliz de estar aqui. Quando eu vou sempre que o pai Paulo de Ogum me convida, eu vou lá no Iglê, e vira e mexe eu estou aqui em Caxias desenvolvendo um trabalho, porque eu acredito que